Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre a cadeia alimentar. Isso mesmo! Na aula nós vamos entender como acontece esse processo de alimentação entre os seres vivos. Mas antes disso, vamos para os nossos combinados? Todo o recadinho que eu falo para vocês no início da aula? Cadê o seu material? Corre, eu não estou vendo você com o caderno na mão e o penal. Corre lá para pegar. Eu vou dar um tempinho. Ah, pegou, não é verdade? Por que é importante o caderno? Para você fazer os registros. Já pensou quanta coisa legal que você está aprendendo nessa aula e você pode registrar, anotar no seu caderno para estudar depois? E que tal mostrar para sua família, ou para o seu professor, ou para sua professora? Então vamos lá ver os objetivos dessa aula. Perceber as relações alimentares e as posições tróficas em cadeias e teias alimentares. Epa, Fabiano, agora complicou. Você estava falando de cadeia alimentar. Agora também tem teia alimentar? Eu estou um pouco confuso. Calma, a gente vai ver isso durante a aula. Além disso, identificar e esquematizar essas relações alimentares. Mas antes, vamos observar essa imagem. Olha que legal, olha que colorida. Eu quero que você observe bem de perto cada detalhe de todos esses seres que estão aparecendo na imagem. Enquanto você observa, faz a leitura com seus olhos, eu vou fazer a leitura do texto para você. Como os seres vivos da imagem se alimentam? É a primeira pergunta. Um pode servir de alimento para o outro? E agora? Então, para responder, você tem que ficar atento e conhecer, reconhecer e identificar os seres que estão nessa imagem. Vou ajudar um pouquinho. Nós temos uma girafa. Nós temos uma zebra. Nós temos um macaco. Nós temos aves. Nós temos plantas. Então, a primeira pergunta é: como os seres que estão nessa imagem, eles se alimentam? Do que eles se alimentam? Como eles se alimentam? Além disso, eu pergunto se um ser pode servir de alimento para o outro. E agora? Será que uma ave pode comer uma girafa? Será que uma cobra come uma planta? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos! E aí? Conseguiu identificar todos os seres vivos dessa imagem? São muitos, não é verdade? Então a gente repara que tem bastante vegetação, né? Folhas de árvores, de arbustos. E nós temos jacaré, leão, elefante, entre outros. Então a primeira pergunta é assim: como os seres vivos da imagem se alimentam? Então, a gente percebe que diferentes seres vivos apresentam diferentes estruturas para se alimentar, né? Alguns apresentam dentes, outros não têm dentes, bicos. Então, cada ser tem o seu sistema digestório, todo o seu aparato para se alimentar, adaptado para a sua alimentação. Lembra que nós temos seres herbívoros que comem plantas, seres carnívoros que se alimentam de carne de outros animais. Então, dependendo do que ele come, o seu bico, a sua boca pode ter ou não ter dente, que é adaptado para esse tipo de alimentação. A segunda pergunta é: um ser pode servir de alimento para o outro? Depende, né? Se nós pegarmos aqui as aves, nós temos uma arara, nós temos um tucano. Se esses animais se alimentam, por exemplo, de frutinhas, de sementes das árvores, então um ser pode servir de alimento para o outro. Mas vamos pensar em algo maior.
Vamos pegar o exemplo do leão, o rei da selva. Ele é carnívoro. Será que ele come essas plantas? Muito provavelmente não. Essas plantas não vão dar energia suficiente para as suas atividades. Então ele precisa de carne, muita carne, de outros seres. Será que um leão consegue comer um elefante? Embora o elefante é meio lento, se comparado com a agilidade do leão, mas provavelmente acho que ele não consegue. Talvez um animal um pouco menor. Ah, mas será que ele consegue caçar uma zebra? Com certeza. Então, claro que alguns seres dessa imagem vão se alimentar de outros seres que também estão nessa imagem, representando essa cadeia alimentar, uma sequência de seres se alimentando de outros, as relações alimentares entre eles. Então vamos entender a definição, o que é o conceito de uma cadeia alimentar? E calma, não é que cadeia alimentar é a cadeia onde os alimentos ficam presos. Né? Repare bem na palavra cadeia, é aquele lugar onde as pessoas ficam presas. Alimentar de alimento. Então as comidas ficam presas? Não, não é isso. Cadeia vem de sequência, de várias etapas, umas seguidas das outras. E alimentar vem de alimento, ou seja, é uma sequência de seres se alimentando e obtendo a sua energia. Vamos dar uma olhada. Cadeia alimentar é a sequência, por isso a palavra cadeia, de interações entre diferentes organismos que servem de alimento uns aos outros. É uma relação de alimentação, por isso a palavra alimentar. Ou seja, é a absorção de nutrientes e energia entre esses seres. Vamos dar uma olhada aqui nessa animação. Olha que interessante. A gente tem a representação de uma cadeia alimentar, começando com fitoplâncton, seres muito pequenos. No caso daí nós temos zooplânctons. Um peixe come esses seres, é um peixe pequeno. Olha lá o tubarão, nhaque, come o peixe menor. Então nós temos uma representação de uma sequência de interações. Aqui são zooplânctons que foram de alimento para um peixe pequeno. Um outro peixe médio comeu esse peixe. E vem um peixe maior, o tubarão, e se alimenta. Ou seja, é uma sequência de interações para obtenção de energia através da alimentação. Os componentes da cadeia alimentar correspondem a toda a parte viva que a compõe. Então, na cadeia alimentar eu tenho os fatores bióticos, os seres vivos. E esses seres, os indivíduos que compõem, são classificados em 3 tipos. Nós já conhecemos os produtores, que produzem o seu próprio alimento, consumidores, que consomem, comem outro ser, e os decompositores, que também vão se alimentar de outros seres através do processo de decomposição. E cada um desses 3 indivíduos vai representar um nível trófico. Nível trófico é o termo técnico, vamos dizer assim. Quem faz parte do nível trófico? Produtores. Consumidores também é um nível trófico. E assim por diante. Vamos olhar uma representação de uma sequência de interação entre esses seres vivos? Eu mostro para vocês aqui uma planta, olha lá, com uma flor e tudo. Produtor. Nós temos uma borboleta, um sapo, uma cobra. Borboleta, sapo e cobra são consumidores. E por último nós temos quem? Os fungos, que são os decompositores. Então aqui a gente tem uma sequência de interações que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, os produtores são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento. Mas como que eles fazem isso, Fabiano? Me conta. Como que eles conseguem? Eles não dependem de outros seres vivos. Como que ele fabrica? Como que ele produz? Através de um processo chamado fotossíntese. Fotoluz. Precisa da luminosidade do sol para que esse processo ocorra. Ou seja, os produtores são chamados de seres autótrofos.
auto, si mesmo, trofos, alimentação, ou seja, ele produz o seu próprio alimento. Nessa sequência de interação, quem é o único produtor? A planta. Então essas plantas têm as folhas verdes, possuem clorofila, o pigmento que realiza a fotossíntese. Essa planta vai absorver pelas suas raízes água e sais minerais. Vai chegar até as folhas, água e sais minerais, matéria inorgânica. Com a ajuda da luminosidade do sol, vai ocorrer uma transformação em inorgânico para orgânico. A planta vai produzir água, oxigênio e uma coisa muito importante para ela, açúcar, glicose. A planta não usa o oxigênio, vai para o meio e nós utilizamos para nossa respiração. Porém, quando ela transforma o inorgânico em açúcar, em glicose, a planta cresce e fica bonita, ou seja, produziu o seu próprio alimento. Já os consumidores são os seres heterótrofos. Hétero, diferente. Trófos, a alimentação. A maneira deles se alimentarem é de uma outra maneira, é diferente. Precisa de um outro ser. Ou seja, não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres vivos a energia para que ele sobreviva. Nessa sequência de interações, nós temos 3 consumidores. O primeiro é a borboleta. Ela está se alimentando do néctar dessa planta. Então ela é o quê? Herbívora. Já o sapo e a cobra são carnívoros, mas ambos os 3 são consumidores, porque dependem de um outro ser vivo para sobreviver. Se essa borboleta não se alimentar do néctar, por exemplo, da planta, se o sapo não se alimentar de borboletas e as cobras não se alimentarem de sapos, vão morrer de fome. Não vai conseguir produzir seu próprio alimento. Por isso são considerados consumidores. Eles dividem-se basicamente em alguns tipos. Então, ok, eu entendi o que é um consumidor. É aquele indivíduo, é aquele ser que não produz seu próprio alimento. Depende de um outro ser. Agora a gente vai classificá-los. Nós temos os consumidores primários. O nome já está dizendo, primário, primeiro, são os herbívoros, que se alimentam dos seres produtores, das plantas. Já os consumidores secundários são os carnívoros, que se alimentam de consumidores primários. E os consumidores terciários são carnívoros de grande porte, os famosos predadores na natureza. Vamos dar uma olhada? Vamos entender bem o que é um consumidor primário, secundário e terciário? Repare bem na imagem. Voltamos para aquela sequência de interações entre seres. Fiz um recorte. Tirei o produtor, tirei o decompositor, porque nós estamos entendendo o que são consumidores. A borboleta ela é consumidor primário, porque se alimenta do produtor. Obrigatoriamente, o consumidor primário, primeiro, é o que se alimenta do vegetal, do produtor. Já o consumidor secundário, o nome já está dizendo, secundário, é aquele que vem após o herbívoro. É um carnívoro de pequeno porte. Consumidor terciário é o terceiro nessa sequência de consumidores, já tem um porte maior, também é carnívoro. E os decompositores vão se alimentar da matéria orgânica em decomposição. Então todos nós, seres vivos, nós, os animais e as plantas, temos matéria orgânica no nosso corpo. E quando nós morremos, infelizmente, entramos em decomposição. Papel de quem? Fungos e bactérias, a fim de obter nutrientes e energia, porque os fungos e as bactérias também precisam sobreviver. Transforma essa matéria orgânica em inorgânica e ela retorna para a natureza e o ciclo começa todo novamente. Os produtores vão retirar da natureza. Aqui, como representação, nós temos os fungos. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Como os seres vivos podem ser classificados de acordo com o modo de obtenção dos seus alimentos? Além disso, explique como eles obtêm esses alimentos. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Retornamos. Vamos ver se você acertou a atividade? Com certeza sim, porque você prestou atenção na aula. Você é espertinho, você é espertinha. Então, nós temos como classificação produtores, consumidores e decompositores. Então, essa era a primeira parte da pergunta. Como os seres podem ser classificados? Em 3 tipos. A segunda parte da pergunta é como eles obtêm esse tipo de alimento. Os produtores produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Consumidores alimentam-se de outros seres vivos ou parte deles, herbívoros, carnívoros e onívoros. E por último, os decompositores, que vão se alimentar de organismos mortos ou dos seus resíduos que são deixados e vai transformar isso em nutriente para eles. Então, na cadeia alimentar, a matéria e a energia tem início sempre com os produtores. A cadeia alimentar inicia sempre com os produtores e termina sempre com os decompositores. As setas partem de um ser vivo que serve de alimento em direção a outro, que dele se alimenta. Vamos dar uma olhada na imagem? Bem de pertinho, nós temos aqui plantas, né? Grama, flores. Opa, plantas realiza fotossíntese, produtores. É o início da minha cadeia alimentar. Você reparou que dessa imagem das plantas saem 2 setinhas? Essas setinhas significa que ele está servindo de alimento para um outro ser. Vamos ver aonde a primeira setinha da esquerda está mostrando? Olha que legal, meu dedo está apontando para o gafanhoto. O gafanhoto é um herbívoro, come as plantas. Então é um consumidor primário. Mas veja a setinha saindo agora do gafanhoto para um roedor. Isso mesmo, o roedor come esse gafanhoto, consumidor secundário. E lá em cima, a setinha está saindo do roedor para uma ave. Provavelmente uma coruja, poderia ser um gavião, uma ave de grande porte. Ou seja, essa ave está se alimentando desse roedor, consumidor terciário. Mas repare, todas as setinhas desses seres estão chegando no decompositor. Uma setinha está saindo da planta, uma setinha está saindo do gafanhoto, uma setinha saindo do roedor e uma setinha saindo da ave. Essa seta, quando sai de um ser e vai para o outro, indica que todos eles vão servir de alimento para os decompositores, pois todos esses seres vivos um dia vão morrer e vão entrar em decomposição. Cada posição na cadeia alimentar, então, é denominada de nível trófico. O primeiro nível trófico é dos produtores, o segundo nível trófico é dos consumidores primários, o terceiro nível trófico é dos consumidores secundários e o quarto nível trófico é dos consumidores terciários. Então, nós podemos chamar de consumidor, é uma característica de produtor ou de decompositor, mas também eu posso indicar como nível trófico. E aqui a gente tem uma representação de uma outra cadeia alimentar. Nós temos o produtor, uma árvore, nós temos alguns animais. Então, o consumidor primário que se alimenta do produtor, o consumidor secundário que se alimenta do primário e o decompositor que vai se alimentar de todos esses seres. A planta, obrigatoriamente produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, obrigatoriamente segundo nível trófico e consumidor secundário, obrigatoriamente terceiro nível trófico. Aqui a gente tem uma outra representação de uma cadeia alimentar. A planta é produtor, que serve de alimento para o gafanhoto, consumidor primário. Esse gafanhoto serve de alimento para o sapo, consumidor secundário. Esse sapo serve de alimento para a cobra, consumidor terciário. Mas olha lá embaixo, um cogumelo, ou seja, é um decompositor, um fungo, que vai se alimentar das plantas, do gafanhoto, do sapo e da cobra quando eles morrerem e vão entrar em decomposição. E o que é uma teia alimentar? É um conjunto de várias cadeias alimentares de um determinado ecossistema. Então, cadeia é algo pequeno, restrito para poucos seres. Uma teia alimentar são muitas cadeias juntas que se entrelaçam. Por exemplo, na esquerda, nós temos uma pequena cadeia alimentar.
Fitoplâncton que serve de alimento para o crio, e o crio serve de alimento para o pinguim, e o pinguim serve de alimento para a foca. Mas olha na direita, quantos seres participam? Como eles têm vários papéis nessa relação alimentar. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Observando o esquema da teia alimentar, responda. Então, essa sequência de alimentação que nós temos aqui embaixo. Letra A. Quais organismos são produtores? Quais organismos são consumidores primários? E por último, quais organismos podem ocupar mais de um nível trófico, mais de um papel nessa teia alimentar? Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno. Retornamos. Vamos ver um pouco mais sobre essa atividade? Para você resolver, você tem que olhar a teia alimentar aqui embaixo, o capim, o boi, o gafanhoto, o homem, a galinha, o gavião e a cobra e dar nomes para eles. Claro, quem é o produtor? Quem é o consumidor e quem é o decompositor? A partir de aí, você consegue resolver a atividade. Então, o capim ganha um P porque é produtor, boi, consumidor primário, homem, consumidor secundário. Gafanhoto, consumidor primário, porque tanto ele quanto o boi são herbívoros. Galinha, consumidor secundário. Gavião, consumidor secundário. Homem também pode ser consumidor terciário. Cobra, consumidor terciário. E o gavião também consumidor terciário, porque aqui é uma teia alimentar, várias cadeias juntas, por isso mais de um papel. Primeira alternativa, quais organismos são produtores? Quem são? O capim. Só temos um vegetal. Na alternativa B, quais organismos são consumidores primários? Boi e gafanhoto, porque nós temos dois herbívoros nessa teia. Boi se alimenta de capim porque a setinha saiu do capim e foi para o boi. Já o capim também serviu de alimento, olha a flechinha saindo, para o gafanhoto. Quais organismos podem ocupar mais de um nível trófico? O homem, ele pode ser consumidor secundário e terciário. Como assim, Fabiano? Ele é consumidor secundário quando come o boi. Ele pode ser consumidor terciário quando come a galinha. E o gavião, ele pode ser consumidor secundário quando come o gafanhoto. Consumidor terciário quando ele se alimenta da galinha e consumidor quaternário quando ele se alimenta da cobra. Será que você acertou essa atividade? Provavelmente sim. E o que vimos na aula? As relações alimentares e as posições tróficas em cadeias e teias alimentares, além da esquematização das cadeias e teias alimentares, esses desenhos ou os nomes com as setinhas. Nessa aula, nós falamos sobre cadeia alimentar. Espero que vocês tenham gostado e até breve.